Bom, para entendermos melhor, né, como é obtido esse valor de NDC de maneira automática e além disso obter o que eu estou chamando aqui como um valor ótimo, vou explicar por que isso aqui seria um valor ótimo. A primeira ideia nossa é propor um algoritmo que identifica a quantidade, quando um valor de NDC, né, é alcançado num banco de dados. Então vou colocar aqui o algoritmo, que seria uma função, né, da estratégia, testes sequenciais, baseado no NDC. Então, uma vez tendo esse algoritmo, qual a ideia nossa aqui? Utilizar a nossa já conhecida simulação de Monte Carlos, ou seja, aqui eu vou fazer um for, né, onde esse for vai variar o nosso número de rooms, ou seja, nossa simulação de Monte Carlos, onde em cada uma das simulações de Monte Carlos eu vou gerar um número aleatório, né, representando o sinal que está sendo coletado, e a partir desse número aleatório eu vou aplicar essa estratégia para testes sequenciais. E no final, né, dessa simulação eu vou computar a nossa taxa de falso positivo, sendo que essa taxa de falso positivo vai estar em função do NDC, né, que eu vou escolher a priori, e além disso o alfa utilizado em cada um desses, em cada um teste meu realizado aqui, né. Deixa eu colocar, vai estar em função do nosso alfa aí, sendo que essa taxa de falso positivo, né, como está sendo aplicada a nossa estratégia, é a taxa de falso positivo da sessão total, ou seja, do nosso exame. Deixa eu colocar do exame, ou da sessão, né, de coleta. Para diferenciar que essa taxa de falso positivo é diferente da taxa de falso positivo aplicada a cada teste, ok? Bom, aqui eu faço nossa simulação de Monte Carlos, né, aplicando nossa estratégia, e além disso é o seguinte, bom, eu quero descobrir um N ótimo aí, mas antes de entrar um N ótimo, né, uma boa estratégia é verificar o que acontece com a taxa de falso positivo, né, se eu começar a variar o nosso N. Então, a partir desse plot nosso, né, ou seja, tem um plot assim, ó, onde eu vou ter a taxa de falso positivo do nosso exame, né, em função do nosso NDC, a partir disso nós podemos ver o comportamento, né, do que acontece com a taxa de falso positivo e inferir um bom NDC. Então isso aqui eu vou aplicar, né, no qual aqui o maior vou variar o nosso NDC, ok? Aqui eu calculo a estratégia da nossa taxa de falso positivo, né, para um NDC fixo, e aqui eu estou variando o nosso NDC. Então vamos lá. Bom, isso aqui foi o protocolo que eu fiz dos nossos testes sequenciais, é simular ao código que nós tínhamos passado quando tinha só um alfa, só que eu fiz algumas alterações, né, porque o teste é diferente, mas como parâmetro de entrada eu tenho o valor da ORD, ou seja, eu tenho um sinal, né, vou imaginar o nosso sinal de EG, e esse sinal nosso é dividido em janelas, né, em cada uma dessas minhas janelas aqui apliquei meu teste de detecção, ou seja, eu tenho o valor da ORD para cada uma dessas janelas, 1, 2 para a janela 3, por aí vai. Então está como um vetor de entrada. Outro vetor MM aqui está indicando um instante onde eu vou aplicar meu teste, quando eu aplico a ORD, né? O alfa, o nível de significância de cada teste, e o NDC é um valor fixo. Então, essa primeira parte aqui é só para ajeitar, deixar tudo como um vetor coluna. Gera o valor crítico, né? Com o nível de significância alfa, para os instantes onde eu vou aplicar nosso teste, lembrando que meus instantes eu estou colocando em janela, e depois eu verifico se cada um desses testes detectou. Então eu já faço de uma vez só no meu banco de dados, né? E eu verifico de uma vez só se o valor naquele instante lá dado pelo vetor M, né, passou do nosso valor crítico, ok? Então uma vez obtido isso, eu começo a verificar se o nosso NDC foi satisfeito. Então eu utilizo essa função que faz varredura em todos os testes meus aplicados, né? E onde toda vez que eu tiver um teste positivo, eu vou computar esse contador meu, né? E eu verifico se esse contador eu alcancei o NDC. Então quando eu alcanço o NDC é definido como a resposta presente, o DR igual a 1, e além disso eu armazeno o vetor naquele instante de tempo onde foi detectado. Lembrando, se em algum momento aqui, né, a nossa detecção é igual a zero, se eu observar isso, né, esse contador meu é zerado, ou seja, se esse cara for igual a zero, o nosso contador
vai ser zerado, ok? Então daqui foi uma estratégia que eu apliquei, né, para identificar ou não a presença de resposta dado o nosso NDC. Então o segundo passo, né, é dado nossos bancos de dados, né, gerar a curva da nossa taxa de falso positivo, né, em função do NDC aqui, ó. Então eu tenho, considerando que eu já tenho um banco de dados que é dado por esse ORD, onde esses dados já foram simulados, né, fazendo a consideração de ruído gaussiano, né, e aqui eu aplico minha simulação de Monte Carlo, né, onde para um NDC que é um valor fixo, eu calculo aqui a quantidade de pontos de vezes que foram detectadas a resposta, e no final eu calculo aqui no falso positivo, né, a quantidade média de exames no qual foi presente. E aqui eu tenho a taxa de falso positivo do meu exame em função do nosso NDC. E por fim, depois eu ploto essa curva aqui que nós vamos analisar. Ok? Então abrindo aqui o nosso MATLAB. Bom, daqui tem a funçãozinha que eu deixei aqui avaliando o NDC e falso positivo, né? Que roda essas funções. Então, o parâmetro inicial são os parâmetros do nosso exame, que no meu caso aqui, essa função demonstrativa, eu estou escolhendo o valor M máximo igual a 30, mínimo igual a 10, o M-step igual a 1. Então, deixa eu apagar tudo. Então, tá aqui, ó, os parâmetros iniciais meus, né? Então, eu vou fazer a simulação com 10 mil pontos, parâmetro inicial da minha simulação, e aqui eu estou gerando os valores dos meus detectores para essa amostra aqui de 10 mil aí, ok? Aplicando o detector da MSC. Beleza, então vou lá rodar aqui, né? Então após rodar aqui, eu tenho o vetor do ORD, se for olhar aqui, ó, eu tenho 10 mil amostras por 30 janelas, que é o número meu de janelas, né? Então apliquei o detector para cada uma das janelas. Em seguida eu vou pegar essa amostra aqui, né? Então vou aplicar para um NDC fixo aqui, né? Que eu vou variar de 1 a 20. Eu escolhi esse número de 20 aqui, não foi à toa, porque se olhar aqui no nosso protocolo, né? Eu tenho 20 testes, então eu estou variando de 1 a 20 aí, né, para contemplar o número de testes que eu vou ter no meu exame. Então eu gero a taxa de detecção em função do NDC. Deixa eu rodar aqui, né, e por fim eu vou plotar aqui, ó. Então eu plotei nessa linha vermelha aqui, é a taxa de falso positivo minha desejada, que eu gostaria de ter no final do meu exame, né, que no meu caso aqui eu defini como 5%. Ok? Igual o nível de significância igual lá de cada um dos meus testes lá. Então tá aqui o nosso gráfico, onde quando eu tenho um número de NDCs pequeno, né, igual um aqui, dá para ver que a taxa de falso positivo nossa é alta, e na medida que começa a aumentar o NDC, né, vamos ver que a nossa taxa de falso positivo vai diminuindo. Isso aí já era meio esperado, né? Imagina, nesse meu caso aqui, eu tenho que ter 20 detecções consecutivas, né? Então, a probabilidade disso acontecer é bem difícil, né? Então, tem a taxa de falso positivo menor, e aqui uma detecção só, né? Eu paro o meu exame, é maior o nosso exame. Então, você vê o que eu quero mostrar, é a relação dessa curva aqui, né? Esse traçado aqui. Em vermelho tem o que eu desejo, né? Então a ideia do nosso algoritmo, deixa eu colocar um ponto aqui, é encontrar um NDC de tal forma que isso seja obtido. Então tá aqui, ó. Eu tenho para 6 detecções consecutivas a taxa de falso positivo, no meu exemplo aí, 5,8. E para 7, 4,94, ok? Então no nosso caso aqui, né, para satisfazer o nosso nível de significância, eu vou definir um número de detecções consecutivas igual a 7. Então, se eu faço um exame meu, no qual que tem esses parâmetros iniciais aí, onde eu começo com M mínimo igual a 10, e eu tenho em cada um passo, eu aplico novamente meu teste, fazendo em torno aí de 21 testes, né? Então, se eu utilizo 7 testes consecutivos para o nível de significância, no meu caso lá de 5% para cada um dos testes, no final, espera-se, né, eu ter uma taxa de falso positivo em torno de 4,94, né? Assim eu consigo controlar os 5%. Bom, a nossa metodologia, né, que nós utilizamos essa simulação, nós estamos chamando como valor ótimo, pelo fato que eu estou escolhendo um menor valor de detecções consecutivas, no qual a taxa de falso positivo é garantida. Por isso nós chamamos como ótimo, que concorda para mim se eu usar o valor igual a 8, 9, 10, também a condição de assegurar a taxa de falso positivo, né, não passar o nível de significância, também é garantida. O problema é que aqui começa a usar valores maiores, nosso teste fica muito conservador. Então
acaba perdendo, né, o poder da nossa detecção, embora a taxa de falso positivo vá reduzir. Mas o nosso objetivo é encontrar esse valor, que seria o menor valor de detecções consecutivas no qual ainda para os nossos dados simulados a taxa de falso positivo não é superior a 5%, ok? Então, a seguir eu vou mostrar o algoritmo, né, de como obter isso de maneira automática, sem precisar de ficar sempre olhando para essa curva aí.